Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, passando aqui para resolver mais uma questão de química. Galera, questão da Mackenzie, São Paulo, que aborda aí o conteúdo isomeria, que fala o seguinte, olha só. Relativamente ao álcool secundário de forma molecular C3H7OH, é incorreto afirmar, certo? Ele quer o incorreto do álcool secundário que tem essa fórmula que ele citou para gente. Então vamos lá. Letra A. Tem fórmula estrutural H3C, CH2, CH2OH. E aí? O que é que vocês acham? Se liga só. O álcool ele é caracterizado pela presença do grupo OH, que é a nossa hidroxila, ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligação simples, certo? Então, nesse caso aqui, essa representação aqui é de um álcool, beleza? Mas esse álcool é um álcool secundário, né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Mas, Fernando, o que é um álcool secundário? É um álcool quando o OH, esse grupo OH, estiver ligado a um carbono secundário, certo? Aí nós chamamos de álcool secundário. Nesse caso, pessoal, esse grupo OH, ele está ligado nesse carbono aqui, né? E esse carbono, ele é um carbono primário. Por que ele é primário? Porque ele só está ligado a esse carbono aqui vizinho. Então, nessa situação, esse cara é um álcool primário e não um álcool secundário. Para que ele fosse um álcool secundário, pessoal, ele deveria estar ligado a esse carbono aqui, ó, o carbono do meio. Por quê? Esse carbono do meio é um carbono secundário, porque esse carbono aqui está ligado com esse carbono aqui da esquerda e esse carbono aqui da direita. Ou seja, teria essa fórmula aqui, ó, H3C, CH, aí ligado a esse H teria o grupo OH, perfeito? E aqui ia ter CH3. Aí sim, nós teríamos aí um caso de álcool secundário, que é justamente, pessoal, a fórmula, o composto que ele nos forneceu, certo? Essa estrutura representa esse composto que ele deu para gente. É a única situação que pode ter um álcool secundário quando a cadeia só tem 3 carbonos. É quando o OH ficar no meio, porque esse carbono aqui central é um carbono secundário. Beleza? Então, com essa observação, a gente já sabe que essa afirmativa é uma afirmativa incorreta, né? Então, já pode marcar nosso gabarito sendo como letra A. Agora, vamos ler as demais alternativas para a gente aprender um pouco mais sobre o conteúdo de isomeria, tá bom? Olha só, letra B. É o propan-2-ol, ou seja, ele está falando que esse álcool secundário, que é esse aqui, que eu acabei de escrever para vocês, ele tem como nome propan-2-ol. Isso é verdade? Bora lá, vamos ver. Olha só. Quantos carbonos eu tenho aqui nesse álcool secundário? Fernando, eu tenho 3 carbonos. Então, 3 carbonos me remete ao prefixo prop. Prop significa 3 carbonos, certo? Prop. Entre os carbonos, só tem ligação simples, né? Então, aqui eu boto an. Esse an significa ligação simples, então fica propan. O OH, pessoal, que caracteriza o álcool, ele está no carbono 2, porque esse carbono aqui do meio é o carbono 2. Porque se esse aqui for 1, esse é o 2 e esse é o 3. Mas se esse for 1, esse também vai ser o 2, ou seja, ele vai ser o carbono 2. Então, 2 ol, porque é a terminação do álcool. Propan-2-ol, perfeito, é o nome dele, tá correto. Beleza? Ele fala o seguinte, na letra C, é isômero de posição do propan-1-ol. Então, olha só. Se o meu composto é o propan-2-ol, ele está perguntando se esse cara é isômero do nosso propan-1-ol, um isômero de posição. Isso também é verdade, pessoal. Por quê? A única coisa que está diferenciando aí na nomenclatura é a posição do grupo OH. Porque esse número 2 indica a posição do meu grupo OH. Então, aqui está falando que está no carbono 2 e aqui está indicando que está no carbono número 1. Ou seja, mudou o que, pessoal? Mudou de posição. Estava no carbono 2, foi para o carbono número 1, mudou de posição. Logo, eles são isômeros de posição. Verdade. Ele fala na letra D. É isômero de função do metóxietano.
Então, isômero de função, ou seja, a função orgânica é diferente, né? Então, olha só, pessoal. Metóxido, quando tiver esse oxi aqui no meio, isso significa que esse cara tem como função éter. Função éter. Beleza? Então, eu já consigo perceber que as funções são diferentes. Eu tenho uma função álcool e aí eu tenho uma função éter. Perfeito. Mas eles são isômeros, né? Para ser isômeros, tem que ter a mesma fórmula molecular, né? Não é somente ver se a função é diferente ou não. Tem que saber se a fórmula é a mesma, tá bom? Então, vamos lá. Metóximetano. Como é que eu vou escrever essa estrutura? Então, met significa um carbono. Bota aqui, ó, um carbono. Aí, oxi é oxigênio. Então, boto ligação simples e boto oxigênio. Aí, outra ligação simples aqui, ó. E aqui eu tenho et. Esse et significa o quê? Significa dois carbonos, né? Met é um carbono, et são dois carbonos. Aqui eu vim, ó, dois carbonos. Depois eu preencho com os hidrogênios, né? Então, vamos lá. Esse camarada está formando apenas uma ligação, eu coloco 3H para ele. Lembrando que o carbono tem que formar sempre 4 ligações, tá bom? Então, se esse está formando apenas uma ligação, para completar as 4 ligações, eu coloco 3 hidrogênios. Perfeito? Esse carbono aqui, ele está formando 2 ligações, então eu coloco apenas 2 hidrogênios para ele. Então, fica H2. E esse carbono aqui da ponta está formando apenas uma ligação, boto H3. Perfeito? Então, qual é a fórmula molecular desse cara? Vamos lá, vamos contar. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 3 carbonos. Então, C3. Quantos Hs eu tenho? Vamos lá. H eu tenho 3 aqui, com 3 aqui dá 6, com 2 dá 8, né? Então, aqui eu tenho 8. E oxigênio? Tenho apenas um. Então, a fórmula dele é C3H8O. Então, a fórmula do meu álcool que ele me deu aqui, ó, é C3, perfeito. Aí H, eu tenho 7 aqui e tenho 1 aqui, pessoal, né? HO, OH no caso. Então, 7 mais 1 dá 8. E um oxigênio. Então, isso aqui também pode ser escrito assim, ó, CH3, O8, H8O, que é a mesma forma molecular desse éter. Logo, nós podemos afirmar que eles são isômeros de função? Sim. Certo? Porque tem a mesma fórmula molecular e as funções, elas são distintas, né? São diferentes. Beleza? Show de bola. E a última, para a gente fechar aqui essa questão, não possui isômero de cadeia, pessoal. Isômero de cadeia. Então, vamos lá. Esse cara é o seguinte, ele só tem 3 carbonos, não é isso? Então, vejam só, eu poderia escrever ele de forma de cadeia fechada, né? Eu poderia escrever uma cadeia fechada, posso fazer assim, ó. C, C, C. São 3 átomos de carbono, né? Formando uma cadeia fechada. Aí eu poderia colocar o OH aqui nesse aqui ou em qualquer outro carbono que eu quisesse colocar aqui, tá bom? Não ia interferir em nada. Depois disso, eu poderia colocar os hidrogênios, né? Aqui eu colocaria um hidrogênio para esse. Aqui eu colocaria 2 hidrogênios para esse e 2 para esse. Lembrando que o carbono tem que formar sempre 4 ligações. Quando a gente fosse contar aqui, pessoal, olha só. Ia dar 3 carbonos. H ia dar quanto? 2, 4, 5, 6. Ó. Então, observa que a cadeia fechada, né, não daria certo. Porque daria C3, H6O. Né? Não daria certo. E se for uma cadeia ramificada, nesse caso, não tem condição. Por quê? Porque eu só tenho aqui, pessoal, 3 átomos de carbono. Observa. Eu tenho uma sequência de 3 carbonos e o OH ligado aqui no meio. Então, se eu pegar esse camarada aqui e jogar para cá, acaba eu transformando em uma cadeia linear, certo? Ou seja, não ia ter diferença nenhuma, né? Se eu fizesse isso aqui, ó. Entendam só. Se eu pegar isso aqui, que está assim... Aí esse CH3 que está aqui na ponta, que é esse aqui, se eu trouxesse para cá, não ia modificar nada o composto. Ia ser o mesmo composto. Só que ele está escrito de uma maneira mais tortinha, vamos pensar assim. Beleza? Então, não tem condição. Então, nesse caso, realmente, ele não vai possuir nenhum tipo de isomeria de cadeia, né? Ficando aí como alternativa, letra A, onde demonstra aí uma estrutura de um carbono primário, só que ele forneceu para a gente um carbono secundário. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você gostou da resolução, não deixe de curtir o vídeo, tá bom?
compartilhar com seus amigos. E se for novo por aqui, por favor, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima questão. Valeu!